Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estar aqui nesta manhã e observando esta palavra tão boa deste momento, né? Onde declara que para vós outros é dar a conhecer os mistérios. Quantos cientistas tem neste mundo? Quantos catedráticos tem na terra? Quantos homens de cultura não conhecem os mistérios que você conhece? A você foi dado a conhecer isso. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, não é culturalmente, não, mas é espiritualmente. Isso é de Deus, do coração de Deus para o coração daquele que já recebeu Jesus como Salvador, é uma nova criatura. Você é uma pessoa muito rica. O que você conhece sobre Deus, sobre a palavra do Senhor, você não precisa ter ido a uma instituição teológica para aprender, mas aquilo que você já sabe já é superior a qualquer catedrático dessa vida que não tem Cristo. Porque tem muitos lá que já têm Jesus. Então, soma a cultura que ele tem com o conhecimento espiritual, e isto aqui com toda certeza vai somar uma riqueza incrível de conhecimento na vida humana. Amém? Muito bem, este mês tratando sobre santidade, sobre santificação, sobre santificar, ser santo. Você sabe que a palavra santo significa separado, né? Ser separado. Eu me recordo que uma ocasião eu estava na região amazônica, não me lembro em qual localidade, foi lá por Boa Vista, Roraima. E uma vez, visitando a propriedade lá de um cidadão que era dono de uma gleba de terra muito grande, aquela mata, aquelas árvores que naturalmente tem delas que tem mais de 100 anos, 200 anos, para chegar à estatura, à altura que elas chegaram, então levou muito tempo. A castanha do Pará, que é uma das plantas nativas da Amazônia, que praticamente devastada, mas ainda tem. Mas a castanha do Pará, se você pega uma castanha do Pará e coloca na terra, semeia, eu nunca fiz essa experiência, porque demora bastante, mas diz que demora 15 anos para brotar a castanha. 15 anos. Tá? E para chegar a ser uma árvore frondosa, ponha tempo aí até chegar a produzir. Não é à toa que a castanha do Pará é um dos produtos que tem mais selênio necessário ao corpo humano, né? É rico. Se você comer uma castanha do Pará de manhã e outra à noite, aquilo vai desintoxicar o seu organismo de uma maneira muito especial, né? Tem alguns produtos que são muito ricos, né? Outro alimento que é um dos alimentos mais completos que tem é o coco, né? É o coco. E o terceiro alimento mais completo que tem ainda é o ovo da galinha. Você se alimenta dessas três coisas, você está bem de vida, né? E são coisas que você muitas vezes nem leva em conta, mas é fundamental. Mas visitando aquela gleba de terra, verificamos que o dono daquela propriedade, uma ocasião ele queria plantar e criar gados, outras coisas mais. Então, no meio daquela gleba de terra, ele mandou cortar ou derrubar uma certa área, não sei de quantos hectares naquele momento. Eu, quando eu fui visitar aquele local, então, no meio da floresta, o homem separou ali uma quadra que era para ele cultivar a terra, plantio, a criação de gado e outras coisas mais. Então, nós podemos observar o quê? Que aquele pedaço de terra, ele foi separado para uma finalidade. A palavra santo quer dizer separado. Ou seja,
no meio desta multidão que existe, mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, Deus separou para si um povo, né? Separou você e eu. Nós somos separados. Porém, você pode compreender que o problema não seria simplesmente derrubar aquela floresta e separar aquela parte da floresta, derrubar a árvore. Não. Mas vinha depois a parte mais dura. Qual era? Era de limpar o solo, tirar os tocos, os troncos que ficaram. Ali é um trabalho muito árduo. Arrancar aqueles tocos que ficaram ali, aquilo era um trabalho muito penoso, muito oneroso, mas eles faziam, tiravam, até que a terra ficasse totalmente plana, tiravam as pedras, limpavam, cultivavam, isso tudo porque ele precisava daquela área. Irmãos, separar você, para você como santo, ser uma pessoa separada, isso para Deus não foi nada fácil. Ou seja, para ele não tem nada difícil. Separar você foi fácil para ele. Agora, o difícil, depois da separação, é a limpeza do solo. Não é? Porque quando você é separado desse mundo, você vem para cá com toda tronco, pedra, coisas que não devem estar ali dentro, né? Vem com aquela carga de pecado, de impurezas, das práticas do mundo, associadas às coisas mentirosas e desonestas lá fora. Então, esse trabalho é um trabalho que não cessa, ele não para. Porque depois que o lavrador lá, ele derruba o roçado, que ele tira os troncos, que ele planta a sua semente, o cuidado agora com as ervas daninhas é constante, não para. Porque se você parar de cortar e tirar as ervas daninhas, a erva daninha toma conta de toda a plantação que você tem ali. Então, o que nós observamos nessa analogia é justamente isso. Porque Deus nos separou e agora, a cada dia que passa, Ele nos ajuda a limpar esse terreno, este solo. Eu quero que você entenda que isto aqui, a limpeza desse solo, é uma junção, é um trabalho em conjunto entre Deus e o homem. Deus faz a parte dele, te dando capacidade, te dando poder, te dando sabedoria. Agora, compete a você utilizar esse mecanismo para tirar do seu solo as impurezas, né? E esse é um trabalho que nós temos que realizar diariamente. Você lembra que quando você veio lá do mundo com aquela carga de problemas, né, de ações pecaminosas, aos poucos você foi eliminando e vai eliminando um por um. Uma das coisas que nós observamos no texto bíblico é que Deus manda você ser santo. Seja santo, não é? Seja santo. Agora, essa questão de ser santo é uma coisa. Deus não exige de você perfeição. Se Deus exigisse de nossa parte perfeição, e para chegar no céu fosse necessário ser perfeito, então ninguém iria chegar no céu. Nós, com toda a luta que nós temos para manter a nossa vida no altar de Deus, nós temos certas dificuldades ainda, né? Certas dificuldades. Existem coisas que são realmente impressionantes na nossa vida. Por exemplo, você nunca, digamos assim, depois que se converteu, você socou o nariz de alguém, você deu uma paulada na cabeça de alguém. Fisicamente não, mas em pensamento, meu Deus do céu, quantas pessoas você já matou, você já mandou para o hospital, né? Porque o pensamento da gente, quando você dá por si, você já pecou, né? Você termina, então, é uma luta que nós temos constante na nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Números. Vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor, um texto muito propício para esta hora, para este momento.
no capítulo 33 do livro de Números. Números, capítulo 33. A partir... Todos acharam? Números 33, Gênesis, Êxodos, Levíticos e Números, é o terceiro livro da Bíblia. Capítulo 33, versículo 50. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figuras e também todas as suas imagens fundidas, deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuires. Dareis a terra por sorte segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos dos vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhão nas vossas encargas, e vos perturbarão na terra que vocês vão habitar. E será que farei a vós outros o que pensei fazer com eles? Que Deus, em sua bondade infinita, abençoe nossos corações. Faça a leitura da sua santa, eterna e gloriosa palavra. O que nós estamos observando aqui nesse texto da Escritura Sagrada é uma orientação que Deus está dando para o seu povo na ocasião da conquista da terra prometida, né? Eles iriam entrar em um território. Este território estava minado. A taça da medida dos amorreus estava completa. O grau de imoralidade, de pecado da nação cananeia havia chegado ao seu clímax. Deus já havia dito para Abraão que a sua posteridade seria peregrina em terra estranha por 400 anos, até que completasse a taça da medida dos amorreus. A taça estava completa. Este povo tinha chegado ao clímax do auge de uma ação pecaminosa: a idolatria, a feitiçaria, a necromancia, tudo que você possa imaginar em termos de imoralidade sexual, de violência física, de suborno, de miséria, isto tudo praticamente tinha chegado a um ponto. E você sabe que Deus, Ele espera chegar a este ponto. Ele esperou que os antediluvianos ele chegasse a esse clímax também, até que chegou uma hora em que praticamente só existia uma família na terra, que não era uma família tão bacana assim, entendeu? Uma prova é que se Noé era o melhorzinho que tinha no meio daquele pessoal, quando ele saiu terminou o dilúvio, a primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha e tomou um pileque, né? Ficou embriagado ali. Então, se Noé era um dos melhores, era desse jeito, imagine o que não seria a nação naquele tempo, naquela condição. Chegou o momento em que a taça da medida dos antediluvianos encheu, então o juiz divino veio sobre eles. O mesmo caso aconteceu com Sodoma e Gomorra. Atingiu a taça, chegou na hora do julgamento. E nós estamos aqui agora verificando esse julgamento do povo cananeu. A taça da medida, ela chegou ao seu clímax. Então Deus iria entrar em julgamento com este povo, com aquela nação. E quem seria o elemento encarregado
de chicotear, de julgar este povo? O próprio povo judeu, o próprio povo de Deus. Deus é juiz, e a nação como executivo da sua missão, do seu julgamento. Como vai acontecer na grande tribulação, quando a medida deste mundo vai chegar a um certo ponto, né? E a taça deste mundo vai encher, então Deus vai entrar em julgamento com o planeta Terra. Jesus será o juiz, e a sua igreja executará as suas ordens, as suas determinações. Então, nesse momento, Deus está dando as orientações para o povo que iria entrar naquele território minado, né? E a orientação que Deus dá para o seu povo aqui no versículo 52 é: desapossareis, grife o verbo desapossar aí, desapossareis de dentro de vós todos. Foi o que eu falei? Todos os moradores da terra. Destruireis, grife a palavra, destruireis, o verbo destruir, destruireis todas as pedras com figuras, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Não é para deixar absolutamente nada que venha ter cheiro ou fedor de idolatria, de feitiçaria, de sistemas da terra. Não, era para eliminar tudo aquilo. Não era para deixar absolutamente nada. E diz aqui a Bíblia que é para desapossar, tirar, mandar para bem longe, limpar o território. E aqui nós encontramos somente a terminação: tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque essa terra eu vos dei para possuirdes. Dareis a terra por herança, por sorte. No versículo de número 55, diz assim: porém, se não desapossarem de dentro de vós os moradores da terra, os que você vai deixar ficar ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos, e como aguilhão nas vossas idargas, e vos perturbarão a terra que eis de habitar. Tá? Não é para deixar nada. E você sabe, irmão querido, que o povo judeu começou a entrar na terra prometida e cumprir justamente essa determinação de Deus, eliminando os cananeus da terra, mandando embora de território, destruindo tudo aquilo que fosse imagem de idolatria. Acontece que à medida que eles foram caminhando naquele território, eles eliminavam o núcleo cananeu ali, mas deixavam o outro ali. Eles eliminavam certas coisas ali, mas deixavam outras. E eles foram deixando. Eliminaram. Tomaram conta da terra. Tomaram conta daquela propriedade que Deus havia dado em suas mãos. Mas infelizmente, irmãos, eles não cumpriram inteiramente, né, aquilo que Deus havia determinado. Você se lembra que mais adiante, quando o Josué, ele faz uma aliança com os moradores da terra, e quando quis eliminar, não pode, porque ele já havia dado a sua palavra, né? Então, existem certos cananeus que eles deixaram, justamente por inadvertidamente fazer uma aliança precipitada com eles. Tá? Bom, passaram a habitar na terra. Depois de algum tempo, estabelecidos na sua propriedade, eliminado grande parte dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos giganzeus e tudo quanto era eus que estavam naquele território, eles foram eliminando. Mas o que foi que disse o versículo 55? O verso 55: se não desapossar de dentro de vós o morador da terra, os que você deixar ficar sempre são como espinho nos vossos olhos e como aguilhão nas vossas ilhargas. Foi justamente o que aconteceu. Aqueles núcleos de cananeus que eles foram deixando, de ferezeus, de giganzeus, daqui a pouco, este povo começou a se levantar e se fortalecer, e começou a lutar contra os judeus. E o problema é sério agora, você conviver com uma vizinhança nociva, uma vizinhança que não teme a Deus. Isto, irmãos queridos,
fez com que Israel pagasse um preço muito elevado por não ter cumprido o que Deus mandou. Quando ele disse todos, é todos. O que você deixar vai perturbar a tua vida, vai perturbar a sua moradia, a sua habitação. Então eles tinham um terreno a conquistar, e eles tinham que fazer a limpeza do terreno. Aquele terreno, aquele solo deveria ser um solo santo, porque depois Deus iria, com toda certeza, começar a plantar naquela terra, naquele povo, naquela gente, a sua lei, a sua vontade, o seu desejo, os seus desígnios. E o que nós observamos foi uma nação que desobedeceu, cresceu, se desenvolveu, mas aqueles ídolos que eles deixaram, que permaneceram, mais tarde nós vamos verificar os próprios judeus sacrificando os seus filhos a Moloque, aos ídolos da terra. Isso tudo por uma questão da desobediência, de não limpar como Deus havia determinado. Você sabe por que aqui os judeus sofrem até o dia de hoje? Você sabe por que é que dentro daquele território, você sabe que todo o norte da África, ele é tomado por nações islâmicas. Vem o norte da África, entra na península do Sinai, vai subindo, lá naquele pequeno território está a terra de Israel. A terra de Israel está imprensada, justamente tendo pelo outro lado, pela Jordânia, tem o Irã, o Iraque, e quando vai subindo você tem lá adiante a Síria e outras coisas mais. E o que é que essas nações querem com Israel? Riscados no mapa. Aquilo que Deus havia determinado que eles fizessem, eles não obedeceram, estão agora sofrendo. Porque o que diz o versículo 56? O que é que diz o versículo 56? Olha só aí, no capítulo 33. E será que farei a vós outros como pensei fazer a eles? Aquilo que era para eles, como vocês não estão cumprindo, então agora são vocês que vão sofrer as consequências. Aí está. Quando você observa essas grandes potências árabes ali se reunindo, se unindo, e agora o Estado Islâmico causando pavor no mundo, e em redor de Jerusalém, todas aquelas terras por ali, essa questão do Estado Islâmico de querer tomar a Síria, aquela região toda ali, é porque todos são vizinhos de Israel, conquistando aquele território para conquistar Israel, ali estão bem pertinho daquilo que eles desejam. Por que está acontecendo isso? Por uma questão de desobediência. Não cumpriram aquilo que Deus havia falado. Então há um território para ser conquistado e eles não conquistaram. Irmãos queridos, vamos deixar de lado um pouco a história de Israel e vamos agora aqui para a nossa história. No momento em que o Senhor Jesus te salvou, na hora em que Ele te separou, que você agora é um santo de Deus, né? Separado do mundo, no momento em que o Senhor conquistou a sua vida, que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, o que foi que Deus deu para você? Um território para ser conquistado. Qual é esse território? Esse território não é a Palestina, não, mas esse território é o território da santidade, que Deus te deu para conquistar. Somos nós que temos que conquistar cada palmo do território da nossa vida de santidade. E Ele mandou você fazer o quê? Eliminar tudo aquilo que tinha qualquer sabor de pecado. É para você eliminar todo o cananeu, todo o ferezeu, todo o gigazeu, todo o jebuseu, eliminar todos eles, porque aquele que você deixar ficar, este vai servir de espinho nos teus olhos e como aguilhão na tua idade, vai te perturbar na tua vida cristã, na tua vida espiritual. Então nós temos um território a conquistar. A santidade é esse território. E quando você veio lá do mundo, você veio de que forma?
Você foi encontrado em pleno território da santidade, o quê? Viciado no fumo, no cigarro, na droga, viciado no sexo, viciado em mentir, viciado em prostituição, viciado em suborno, viciado em violência, viciado numa série de coisas. E quando você chegou aqui, o Senhor simplesmente disse para você eliminar todos esses cananeus da sua vida, eliminar um por um, não deixar nenhum, porque aquele que você deixar ficar, esse vai impedir a tua santidade ser plena e ser completa, a tua conquista ser perfeita. Aí você veio agora, aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. De repente você encontra força para fazer coisas que você não tinha condição de fazer antigamente. Você tentou deixar as drogas como estava lá no mundo, mas o vício era mais forte do que você. Você dizia, eu vou parar de injetar droga no meu corpo, mas no mês seguinte lá estava você de novo. Mas quando você aceitou Jesus, a parte dele qual foi? Te dar poder para vencer isso. Hoje, você não é mais um drogado, você não fuma aquele cigarro continental que tinha naquele tempo e tem hoje ainda, né? Você parou de fumar, você parou de beber. Você não senta mais numa banca para tomar uma cerveja, ou uma garrafa de uísque, ou uma coisa qualquer, porque você já foi liberto disto, dos vícios. Deus te deu força e você conquistou, você eliminou o cananeu da droga, o cananeu do vício. Deus te deu força e hoje você é um pai de família exemplar. Você parou de se prostituir, você parou de adulterar, você eliminou esse cananeu da tua vida. Você mentia, mas agora você sabe que você não pode mais mentir, porque esse cananeu da mentira, ele tem que ser morto na sua vida. Você é uma pessoa violenta, desonesta, mas agora Deus deu força e você foi conquistando um por um desses territórios, desse terreno aí, e a sua vida, ela está em plena ascensão. Em plena ascensão, está em pleno crescimento. O território da santidade você está conquistando a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada hora. Você vai caminhando porque você sabe que isso é um dever seu de conquistar esse território. Mas irmãos, nós temos aqui realmente uma coisa interessante. O versículo 55 diz, porém, olha esse porém, se não desapossardes de dentre vós os moradores da terra, os que deixardes ficar serão como espinho nos vossos olhos. Irmãos, nós temos crentes, pessoas que estão na igreja, que já eliminaram 99 dos cananeus da sua vida, entendeu? 99% dos cananeus foram eliminados. Mas não adianta, se você deixar um vivo, este único vício, este único deslize, esta única fraqueza que você tem, isto vai impedir o teu crescimento espiritual. O território da sua santidade vai padecer para ser conquistado integralmente. Por quê? Porque você deixou um cananeuzinho vivo. Eu não sei qual é esse cananeu, eu não entendo qual é esse cananeu, mas a pessoa que tem pacto com um cananeu, ela sabe que tem, ela sabe. Pastor Jorge, olha, eu me desvencilhei de tudo que eu tinha, mas tem um pequeno problema, sabe? Eu tenho uma fraqueza carnal, eu tenho uma esposa que me atende, mas eu ainda tenho vício da pornografia, de abrir a internet, de olhar figuras imorais. Este cananeuzinho, ele te perturba a conquista do terreno da tua santidade. É simples, né? Está dentro do seu escritório, na sua casa, não tem ninguém por perto, ninguém está vendo. Hoje a facilidade é grande.
Se não quer assistir, se não tem condição de assistir lá em casa, você tem um tablet, né? Você tem um celular hoje com internet. Você não está em casa, tem ninguém por perto, está viajando lá com o município não sei de onde, dá uma olhadinha aqui, outra ali. Isso aqui não tem ninguém vendo, não tem problema. A sua esposa não está vendo, os seus filhos não estão vendo, não. Mas acontece que o Senhor disse certa ocasião quando te salvou: estarei convosco todos os dias. Então, irmão, para você não ter alguém por perto, não ter Jesus por perto, é preciso que você se desvie de Jesus. Eu vou entrar aqui nesse quarto, por favor, fique aí do lado de fora, eu não quero que o senhor entre aqui agora comigo, né? Mas não adianta, sabe por quê? Porque Ele habita dentro de você. Então, se você desce lá no mar, Ele está. Se você sobe, Ele está também. Obrigado, meu amado. Ninguém se esconde. Querer fugir não adianta. Eu quero que você olhe, entenda uma coisa, que na hora que você gruda os seus olhos daquele objeto, naquela coisa, naquela desonestidade, naquele ato ilícito, Ele está presente ali, entendeu? E o pior de tudo, sabe o que é? É que você sente quando está fazendo a coisa errada. Você sente. E esse sentir nada mais é do que o próprio Espírito Santo te comunicando: Jorge, isto aqui não está certo. Você continua se quiser. Você prossegue se quiser, mas avisado você foi. Porque o amor dele por nós é tão grande que Ele não quer te dividir com ninguém. Sede santo como santo é o vosso Deus, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então diz aqui: e será que farei a vós outros como pensei fazereis, né? Mas aquele que você deixar ficar, ele vai servir de espinho nos seus olhos, como aguilhão na vossa adaga. Irmãos, espinho nos olhos dói. Um pequeno cisco perturba. Imagine um espinho nos seus olhos, hein? Assim é aquele cananeu, quando você faz aliança com ele e tem as suas ações pecaminosas, isso vai te perturbar espiritualmente. Você pode não sentir nos seus olhos físicos, mas os seus olhos espirituais, eles vão sofrer consequências trágicas. Tente olhar fisicamente com espinho nos seus olhos. Tente, pois é assim que acontece no mundo espiritual. Agora, diz mais ainda, que servirão como aguilhão na tua adaga. Aguilhão na tua adaga. Sabe o que é um aguilhão? Sabe? Normalmente os fazendeiros, os boiadeiros, eles usam aguilhão. É uma vara comprida, talvez 1 metro, 1,5 metro, para um prego na ponta. Um prego. Aquilo, quando o boi não quer andar, ele só dá uma cutucadinha com aquilo, meu filho, o boi dá um pulo lá fora. Entendeu? E quando Deus disse também para Paulo: dura para te recalcitrar contra os aguilhões. Você querer lutar contra um aguilhão, um prego no teu peito. Mas aqui, irmão, será como aguilhão na tua adaga. Você vai ter que andar, mas vai ter que andar no supetão, no cutucão, dessa forma. Irmãos, não permita nunca que o diabo venha cutucar a tua vida com aguilhão. Que ele venha permitir que você coloque espinho nos olhos espirituais, mas que a nossa vida de santidade seja uma vida de pureza, seja uma vida especial, seja uma vida para Deus, seja uma vida no seu altar. Então nós temos esse território para ser conquistado, e em nome de Jesus Cristo nós vamos conquistar cada passo, não permitindo que o inimigo venha ter vantagem na nossa vida, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre e nos dê força para cumprir a nossa parte, fazer a nossa parte. Amém? Muito bem, Deus abençoe a todos.